Oi, meu nome é Gislane Westphal e mais um programa Espaço Jovem está no ar. Eu quero começar com um verso da Bíblia que eu acho super interessante para a gente ter uma base sobre esse assunto que nós iremos falar hoje. Em Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos nada, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transponham para o meio dos mares. Esse é um assunto que nós iremos falar hoje sobre depressão. É um assunto que muitas vezes, é um sentimento que muitas vezes vem e as pessoas não sabem como lidar, não sabem como suportar, não sabem de onde vem, se sentem perdidas, realmente depressivas, né? E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos os nossos convidados. Meu nome é Carolina, tenho 23 anos, eu sou de Goiânia e faço enfermagem em King, Texas. Meu nome é Rubens Prois, eu sou de São Paulo e tenho 20 anos. Eu sou o Elias, sou do Texas, terminei comunicação. É muito legal estar com vocês de novo. Meu nome é Marilise, eu faço contabilidade no King, Texas e tenho 20 anos. Meu nome é Gisela, tenho 19 anos e estudo comunicação em King, Texas. Eu acho que aqui, eu não sei, mas muitas vezes eu já me perguntei: ai Deus, por que eu tô triste? O que está acontecendo na minha vida? Eu não sei se alguém já teve algum momento de tristeza profunda, de depressão, de se sentir sozinha, de se sentir... Eu posso dizer que já tive. Eu passei um bom tempo na minha vida perguntando para mim mesma por que eu tô aqui, por que isso acontece comigo, por que eu tenho que sofrer por causa disso, por que tanto. Existia tanto porquê na minha cabeça que eu não tinha resposta. Eu comecei a achar a mim mesmo em depressão. E é um sentimento que é inexplicável. Inexplicável. E como você saiu dele? Com terapia e lendo muito a Bíblia. Isso me ajudou muito. Por mais que pareça, ajudou muito. Por que uma pessoa cai em depressão? Por que ela fica triste? Alguém tem alguma ideia, alguma experiência que passou? Ou a própria experiência, ou de algum amigo? Vocês sabem me dizer assim, um fator? Às vezes o ambiente. O ambiente. Onde a pessoa está, as coisas que a pessoa faz. Mas eu acho que, de certa forma, é uma escolha. Porque muitas vezes você escolhe se sentir de tal maneira que vai te afastando das outras pessoas e você se encontra sozinho, você se encontra triste e daí chega num estágio que é difícil. É difícil você conseguir ajudar você mesmo. Às vezes você tem que procurar ajuda médica, às vezes você tem que... Assim, às vezes não, sempre você tem que procurar ajuda espiritual de Deus, mas é uma coisa assim que você tem que tomar cuidado. Porque não é uma coisa que está assim longe, só porque hoje você é uma pessoa feliz, que você não tem problemas, significa, não, isso nunca vai acontecer comigo. Não, você tem que cuidar. É uma coisa que... O fato de você estar fazendo alguma coisa que você não gosta, Também. mas a situação te leva a ter que fazer isso, por exemplo, se você está fazendo uma faculdade que você não... Se você começou e você pensa, puxa, eu tenho que terminar porque eu comecei, e o que a sociedade vai pensar de mim? Aquilo vai te levar à depressão. Porque você não vai estar sendo feliz, você não vai estar sendo realizado no que você está fazendo. E é o que você falou da sociedade. Muitas vezes as pessoas na sociedade, elas se sentem excluídas, desvalorizadas e elas acabam se sentindo depressivas por isso, porque elas não têm valor próprio. Não é, Carol? É o que a gente estava conversando um dia sobre sociedade, não é? É engraçado porque acho que é um tópico tão... abrange tantas coisas. Tem pessoas que enfrentam a depressão por vários motivos. E você vai encontrar pessoas, por exemplo, que às vezes vão enfrentar esse problema por causa do tipo de educação que elas tiveram. Às vezes elas não tiveram um pai ou uma mãe e isso vai refletir no futuro. Eu acho que tudo depende da maneira como você encara a depressão. Você vai ter diferentes motivos que vão te levar a isso. E a sociedade, com certeza, é uma coisa que influencia muito nesse problema. Influencia. E muitas vezes as pessoas se perguntam assim, nossa, aquela menina, aquele garoto, homem, mulher, enfim, tem de tudo. Tem financeiramente é bom, tem um bom trabalho, é bonito.
ou é bonita, tem um bom marido, ou mesmo que não seja casado, tem uma família, tem tudo o que quer e é depressivo. Por quê? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que tem certas necessidades que o homem tem, que uma pessoa tem. E além de Deus, sendo a primeira delas, lógico, eu acho que uma das mais importantes é a de relacionamento, é a de ser aceitado, é a de você ter convívio com outras pessoas. Eu digo isso porque eu tenho uma amiga que é engraçado como a gente vê as coisas diferentes. Ela casou nova, casou com 21 anos de idade. E na minha cabeça, na cabeça das nossas amigas, a gente falava assim, não, ela casou, né, vamos dar um tempinho pra ela, curtir o marido, né, ficar ali, curtir direitinho. Então a gente deixa eles na deles, entendeu? Não vai na casa visitar muito, não liga muito, não dá tanta... E ela ficou depressiva por causa disso. Porque ela falou assim, do dia pra noite, todos os amigos que eu tinha, eu não tinha mais, entendeu? Eu não falava com ninguém, não tinha ninguém mais almoçando na minha casa, ninguém ligava, ninguém dava notícia. E ela sentiu falta disso. E isso fez ela ficar muito depressiva. Por falta daquele apoio, daquele suporte da sociedade. Eu acho também, quando a pessoa se sente que está triste, ela não deve confundir em estar depressiva. Porque tristeza e depressão são duas coisas diferentes. Eu acho que a pessoa tem que levantar a cabeça e tentar fazer o que for melhor para sair dessa... Na minha opinião, Elias, a tristeza, ela vem, você se sente triste, mas você ainda tem um pique para dar uma levantada. Tudo bem, eu tô triste, eu preciso melhorar. Depressão, a pessoa não consegue ter controle. Uma vez eu escutei, depressão é uma doença, e realmente é uma doença. A gente não pode tratar como se fosse uma coisa simples, ou como muitos dizem, é depressivo, não tem Deus. Não é isso. A pessoa pode ter Deus no coração, ela pode ter depressiva. Quantos profetas não ficaram depressivos? Acho que o grau de depressão para cada pessoa é muito diferente. Porque, exatamente. Ouvindo você falar agora, eu comecei a pensar, quando que eu estive depressivo? Eu já estive triste. Eu acho que eu nunca tive problema de entrar em depressão. De o mundo acabou e isso aqui, que chato, né? Fala piadinhas para mim, eu não vou rir, tenta me fazer sorrir. Não, eu acho que eu não tive esse problema, mas já vi pessoas que tiveram quando a gente estava no colégio, no internato. E você via que pessoas nada fazia feliz, os programas da igreja não eram legais, os amigos não... Então, eu acho que eu não passei por essa fase, espero não passar. E eu não sei se eu tenho alguma maneira de me aproximar a uma pessoa que está em depressão e ajudá-la. Se alguém aqui tem... a tendência. Exato, ou ideias de dizer o que fazer numa situação onde você encontrar um amigo depressivo. Eu acho que a gente pode ajudar, mas antes a gente também tem que ver o que causou a depressão naquele nosso amigo. Porque tem uma causa, e a gente tem que descobrir essa causa. Sim, você falou que é uma doença, pode ser uma doença. Muitas pessoas vão ao psicólogo para se tratarem. E é difícil para mim, como não tendo nada de psicologia em minha cabeça, chegar e falar, puxa, Carol, você está depressiva, então vamos fazer assim. Como que a gente pode ajudar, Exatamente, entendeu? É verdade. E também tem aquela coisa, não é só a questão de grau, em que grau você ficou depressivo, mas tem pessoas que reagem de forma diferente. Então, às vezes, uma pessoa que está depressiva aqui, ela vai querer se isolar, a outra, ela não... Sabe, são maneiras diferentes que as pessoas reagem. Então, algumas comem demais, outras não comem, outras dormem o dia inteiro, outras ficam ao lado das pessoas, mas estão muito tristes. E aí, de repente, eu já escutei muitas histórias de mas estava ali com a gente, rindo e deixou um bilhete e se matou. Como pode? E é importante a gente ajudar as pessoas, porque a depressão leva ao suicídio. Eu acho que a sociedade, por exemplo, nós que somos cristãos, nós temos atividades em igreja, nós temos escolas, nós temos nossos amigos. Acho que esses são meios que nos ajudam a não entrar em depressão. Concorda comigo? Porque você sempre tem atividades, você sempre tem seus amigos em volta. Eu acho que essa é uma maneira de você procurar não cair em depressão. Procura seus amigos, procurar fazer uma sociedade onde você vai ter pessoas para jogar futebol juntos, você vai conversar, trocar cartas, trocar sorrisos. Acho que é uma maneira de não cair em depressão. E né? se não é o seu problema de você cair em depressão, se é dos outros,
tenha certeza de que você sempre includa você sempre está incluindo os outros naquilo que você faz. Sabe, uma pessoa, às vezes, na escola, você sempre tem aqueles grupinhos, estão sempre saindo, e sempre aquelas pessoas que estão sozinhas, que não... Convida eles para fazerem alguma coisa, entendeu? Quer ir lá almoçar lá em casa? Um monte de gente tende a almoçar. Puxa um papo com eles, entendeu? Convida eles para fazer uma coisa diferente com vocês. Às vezes, as pessoas estão precisando de alguém Para chamar. E eu acho que a gente acaba recebendo o benefício disso nós mesmos. Entendeu? Primeiro que vai ser uma coisa difícil você descobrir, a pessoa A ou a pessoa B está em depressão. Você não sabe isso. Então é bom que você seja legal, que você seja agradável com todas as pessoas que estão ao redor de você. Porque você nunca sabe que é a pessoa que está pronta para poder levar um tiro na cabeça. Então, essa questão de você estar sempre sendo legal com as pessoas, você ganha também o benefício disso. E você vai ajudar as pessoas, independente do nível e do grau de depressão. Elas às vezes nem têm depressão, mas só uma tristeza. Ô, Gi, eu quero fazer uma pergunta para você. Você comentou que você passou por depressão. Quanto tempo você ficou? Acho que eu tinha uns 12 anos quando eu comecei. Assim, não depressão, mas começou... A tristeza? A tristeza, exatamente. Acho que... Até uns 14 anos? 18. Nossa, você descobriu, você chegou a descobrir, hoje você pode dizer, eu entrei em depressão e em tristeza por esse fator? Qual que Eu acho que foi muitos fatores. Eu acho que tudo contribuía, porque eu era feliz, eu sempre estava sorrindo, eu era uma pessoa que ninguém poderia, acho que dizer que eu era triste, mas por dentro eu não aceitava, não a mim mesma, mas eu não aceitava a nada no mundo. Nada para mim estava feliz, nada para mim era bom. Eu vi meu pai sair de casa, foi tudo isso, tudo foi colocando uma pilha. Você se olhava no espelho e você não gostava de você? Nada. Teu pai saiu de casa, os teus estudos? Eu não era bem nos estudos também. Não era? Era tudo E questão. Amigos? Eu tinha muitos amigos. Mas amigos, aqueles que você podia Esse que é o problema. Quando uma pessoa está depressiva, ela não quer que você fique assim... Não, fala o que está acontecendo. Por que você está triste? Porque ela só quer você ali. Você não precisa falar nada, senta do lado. E se você está do lado só olhando para ela, ela tem certeza que tem alguma coisa ali, uma rocha que ela pode simplesmente abraçar quando você precisa, já é o suficiente. Então, fatores para você cair em depressão podem ser muitos, não é um só. Você não vai poder conseguir ajudar uma pessoa vendo um só fator, família, emprego, trabalho, não. Você precisou ir tomar remédio, ir em psicólogo? Eu fiz terapia por 2 anos e remédio também. Você acha que ajudou? Ajudou, porque eu achava que as pessoas não se importavam com os meus problemas, que eu só tinha que ser feliz, que era só isso que eles gostariam de ver. E eu, então, ficava sempre triste, sempre por mim mesma. Eu nunca me abri para ninguém falando, olha, esse aqui é meu problema, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude. Então, foi bom para mim chegar para um terapeuta e falar, olha, esse é meu problema, você está aqui para ouvir isso, então eu vou falar tudo. Então foi muito bom, adiantou muito. Esse é o papel de um amigo também. Às vezes, certas pessoas não precisam ir no psicólogo ou tomar remédio. O amigo pode auxiliar. Você teve alguma experiência? Alguém aqui teve alguma experiência com amigos? Eu tive uma pessoa que eu morei com ela e eu tinha certos dias que ela estava extremamente feliz. E outros? Oi, tudo bom? Vamos sair. Outros dias, do nada, você até achava, será que eu fiz alguma coisa pra ela? Eu que estou sendo a culpada? O que está acontecendo? Mas, na verdade, nada. Não acontecia nada. Ela simplesmente estava diferente, ela ficava no quarto o dia inteiro, dormia o dia inteiro, chorava e você não sabia por quê? Ela saía do quarto com o rosto inchado e você olhava assim, o que está acontecendo? E nesse caso, não tinha nada que a gente podia fazer. Sabe? E, tipo assim, ela... Assim, a gente simplesmente dava espaço pra ela. Eu e minhas outras amigas, a gente simplesmente dava espaço pra ela. E depois de alguns dias ela voltava ao normal. E a gente até chegou, uma das minhas amigas que era um pouco mais próxima dela, chegou até a conversar com ela, tal, que ela talvez precisaria de uma ajuda, coisa assim, mas ela nunca quis ir. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ela mudou de lugar, ela foi pra um lugar totalmente diferente, começou, tipo,
meio que tudo de novo. Ela conseguiu um emprego, tudo, e ela tá super bem. Nossa. Ela tá super bem agora, assim, eu fico muito feliz quando eu falo com ela pelo telefone. Nossa, que bom saber que você tá bem. Sabe? Então, às vezes, a pessoa às vezes precisa simplesmente de uma mudança. De uma mudança. Sabe? E quando acontece isso, às vezes você tem que simplesmente dar o espaço para a pessoa. Se ela quiser falar, você escuta. Se não... Dá espaço, mas não cair no que a Carol disse, né? De isolar. Da pessoa ficar isolada, porque a causa de depressão pode ser muitas. Ou uma coisa no passado, perda de um familiar, muitas coisas podem ser. E nunca a depressão é a sua culpa. Que nem ela falou, ela se sentiu às vezes culpada. Não é culpa. A depressão é uma coisa que vem. E ninguém é culpado daquilo, a pessoa sente. Podem ter, sim, culpas lá no passado, mas, assim, não existe uma pessoa ali no momento que seja culpada daquilo. E ela pode encontrar a solução num psicólogo, num remédio, num amigo, só que nós sempre temos que buscar. Só que o mais importante, eu não sei, quem que concorda comigo, por favor, fale. A pessoa consegue ser depressão quando ela assume que ela é depressiva? Ela precisa reconhecer. Ela precisa Eu acho que é o reconhecer. primeiro passo. Primeiro não vou dizer passo, que vai então, ser para sair de uma depressão. Justamente, não vou dizer que é a solução e não vou dizer que você reconhecer vai ser a solução para a sua depressão, mas se você reconhece que você tem depressão, você vai buscar ajuda. Você falar, não, eu tenho um problema, então peraí, o que eu tenho que fazer para poder sair desse problema? Por Você tem exemplo, que deixar a pessoa te ajudar, os outros te ajudarem. Você tem que deixar você ouvir, você tem que seguir o que eles falam. Porque se eles falam e você não segue, você continua comendo, se você continua pensando as mesmas coisas que você pensava, tentando não esquecer, não vai sair. Então, o primeiro passo, reconhecer, querer ser ajudado, porque quando a pessoa não quer ser ajudada, não adianta. Querer ser ajudado. por exemplo, se você acabou de perder um namoro, Acabou de perder um namorado. Acabou de perder um namorado. O que acontece? Você tem toda a chance de cair em depressão, porque você perdeu uma companhia que era, quem sabe, o seu melhor amigo, você gastava aquele tempo, o melhor tempo da sua vida com aquela pessoa, agora você não tem. Então você abriu um espaço para que a depressão venha. E muita gente não quer colocar outra pessoa no lugar, não quer fazer outras atividades, porque, poxa, esse é o horário que eu estava com a Maria Cristina da Silva nessa situação. Então, Maria! Então, o que acontece? A pessoa começa a abrir espaço para depressão. Ela coloca, puxa, eu quero ficar depressiva, eu preciso desse momento. Eu quero ficar no fundo do poço. Exatamente, fecha a janelinha. E o mesmo na morte de uma pessoa, na perca de um ente querido, a tendência da gente é cair em depressão. É falar, puxa, esse era o momento de estar com meu pai, ou com a minha mãe, ou com o meu melhor amigo. Não tem outra pessoa que vai substituir isso. Normalmente você tem que arrumar atividades para fazer, para esquecer. Que substitua, né? Substitua, coisa que não vai fazer você pensar. Se você sabe que se você ficar dentro de casa, você vai ver aquele livro, aquela cadeira, aquele ursinho de pelúcia que pertencia à pessoa, por que você vai ficar dentro de casa? Sai de dentro de casa, vai para fora, vai jogar, vai fazer coisas diferentes. E põe uma outra Maria Cristina no lugar. Oh, não, espera. Aguenta, não põe Maria Cristina. Não, mas é interessante você tocar nesse assunto, porque assim, nós tocamos no assunto, por que a pessoa fica depressiva e como ela pode sair. E também é interessante a gente tocar no assunto, porque tem certas pessoas que chamam a depressão, não é? Exatamente. É uma coisa interessante, assim, você perde um ente querido, se você quiser ficar depressivo e nunca mais sair daquilo, você vai consegue. ficar. Você consegue. Se você perde um namorado, ou até mesmo quando você muda, fica longe dos teus familiares, se você quiser, você fica depressivo. Vocês que estão estudando longe de casa, fica longe, se vocês quiserem, vocês entram em depressão. Se não, vocês podem continuar. E eu não acho, se alguém tiver uma opinião contrária, comente. Eu não acho que isso é falta de Deus. Só que a pessoa só se recupera com Deus. A falta de Deus vai te trazer também a depressão. Vai, Também. Não significa que seja o único motivo. A falta de Deus não significa que é o único motivo da depressão.
mas pode ser um dos. Um dos motivos. Eu não me lembro agora exatamente qual profeta, mas teve um profeta na Bíblia que ele ficou muito depressivo. E também tem as Lamentações, Jeremias, né? Que ele era uma pessoa depressiva, se a gente for perceber. Ele era negativo. E ele tinha Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Só que às vezes o relacionamento que tem não é o suficiente, né? A Gi comentou que ela saiu com muita leitura da Bíblia também, não foi? Foi. Você saiu da depressão. Que verso, que parte da Bíblia você lia? Você lia Lamentações, Salmos? Eu gosto muito de... Eu gosto muito de Salmos. Salmos. Porque Davi, o jeito que ele escreve, parece que ele tem horas que ele, meu Deus, eu te amo demais, e tem horas que ele fala, por quê? E era o meu problema, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, para mim, eu me identificava muito com Davi, com isso. Com isso. Uma outra pessoa que acabou se tornando depressiva também na Bíblia foi a nora de Ruth, né? A nora de Ruth, né? Porque ela perdeu o filho, o marido, tudo. Perdeu tudo. E o que deu suporte a ela? Ela voltar para a terra de Israel, para o povo dela, para o Deus dela e principalmente a amizade que Ruth teve com ela. Não foi? Porque se Ruth, a amiga, não tivesse estado do lado, eu tenho certeza que ela não teria levantado com tanta veemência ou se ela não tivesse buscado a Deus, né? Então a gente pode colocar aqui tópicos: buscar a Deus, Buscar os amigos. Buscar amigos. O que mais que a gente pode colocar? Ajuda médica. Médica. Querer reconhecer. Querer reconhecer. E tudo isso, quando a pessoa ela está nessa chamada doença, ela tem que deixar ser ajudada, é o que a gente falou, né? E alguém aqui, assim, pode dizer que é totalmente feliz? Que não tem momentos de tristeza? Eu acho que não. Ninguém é totalmente feliz. A tristeza faz parte do nosso ambiente, Nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos e nós vamos sofrer por isso. Então nós vamos ter momentos de tristeza, mas a gente não pode fazer da tristeza a maior parte, a maior porção da nossa vida. E eu acho que a pessoa que entra em depressão é aquela pessoa que traz a tristeza como isso aqui vai ser parte da minha vida, preciso disso. Então ela precisa ir ao psicólogo, onde ele vai ajudar a mostrar que o que está de errado na vida dela e o que ela deve mudar no comportamento, os amigos. Em Mateus 5,5 diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E é muito importante a gente também saber que depressão não é um sentimento ou uma doença única. Todo mundo tem. Não, deixa eu refazer. Muitas pessoas têm. Muitas pessoas passaram por isso. E Jesus sofreu. Imagina a vida de Jesus. Vamos tentar imaginar aqui a vida de Jesus. Ele teve a oportunidade de ser depressivo? Com certeza. Com certeza. Muitas. Deserto por 30 dias, 40 dias. Quando ele se sentiu meio que abandonado pelos discípulos, que eram os amigos dele. Eu acho que só o sentimento, entender, de você saber que você vai morrer numa cruz um dia. E que um amigo seu te traiu. E por que Jesus não caiu em depressão? Porque ele buscava o Pai, ele fazia o que ela fez. Ela não foi a Deus presentemente, ela foi a Bíblia. E Jesus foi a Deus através de orações, através de jejum, através de tanta maneira. Imagina, para uma pessoa chorar é um sentimento forte. Agora imagina para uma pessoa derramar sangue de suor. A angústia que ele não passava, que ele buscou a Deus. E, ali no momento, não se explica que Jesus estava em depressão, ele não estava. Mas se ele não tivesse a força do Pai, ele ia entrar com certeza, com certeza em depressão, e daí a gente não estaria falando aqui, porque a pessoa que entra em depressão corre o risco maior de perder os seus ideais. E qual que era o ideal de Jesus? Era a nossa salvação. Imagina, ele teve uma vida totalmente com pecado. Ele era uma pessoa pura, santa. Ele veio, as pessoas negavam ele, não aceitavam ele, largavam. O jovem rico preferiu riquezas do que a Deus. Os amigos dele, que viveram com ele anos, negaram ele na hora.
da cruz. A rejeição dele pelo próprio povo dele, né? A rejeição dele pelo próprio Um povo. povo que o coroou como rei, agora estava dizendo, olha, crucifica. Crucifica. Ele quer dizer, ele tinha toda a razão. Tinha toda a razão, mas ele não caiu por um motivo. Ele se apegou a Deus, fez de Deus o Pai e fez de Deus amigo, né? Que é muito importante. Só que Deus nos deu presentes e condições de passarmos nossas tristezas e depressões. O que a gente pode ocupar o nosso dia a dia para não cair numa depressão? Eu tenho umas ideias assim, por exemplo, esporte é uma atividade que se você faz, a adrenalina que passa no teu sangue, isso os médicos dizem que a adrenalina, tudo te deixa mais alegre. Endorfina. A endorfina, isso, a endorfina, adrenalina, não? Desculpa. A endorfina. Exercícios, que mais? Amigos. Um bate-papo. Assim, sabe? Descontraído. O que a gente tá fazendo. Um espaço jovem, que não precisa só ser. Qualquer espaço jovem que seja. Variação de atividades. Você não precisa sempre fazer o que você está fazendo, uma rotina. Começa a variar suas atividades. Vai para um acampamento, vai para uma praia, entendeu? Procura diferentes amigos. Se você procurar por amigo cada dia, você parou para pensar que cada dia você tem a chance de fazer um novo amigo? Nossa, quantos amigos por ano? E ser um- Exatamente. 265 amigos por ano. 300. Olha, estou só testando vocês. 65. É muito importante você ser um amigo. Exatamente. Você não pode querer ter amigos sem você ser. E você sendo um amigo, você vai ter amigos. Mas a gente Você tem que tem lembrar que se também amar. que a pessoa quando está em depressão, não que você não vá, eu estou depressiva, eu não vou ser um amigo, entendeu? Mas a gente tem que entender que às vezes as pessoas estão nessa situação sem estar conscientes disso. Às vezes elas estão na situação, elas são depressivas, mas elas não realmente... Não é que eu estou escolhendo ser depressiva. Tem pessoas que às vezes escolhem e falam, não, eu estou aqui, eu não estou afim de fazer outra coisa, isso aqui é o que eu vou fazer agora. Mas a gente tem que entender que muitas vezes elas não escolhem estar ali, elas não estão cientes que elas estão ali. E fica difícil de você tentar sair, de você ser um amigo, de você tentar ser uma pessoa que você realmente não é na hora. Aquelas pessoas que foram a Jesus procurar cura por algum problema na vida deles, se eles fossem pensar, puxa, eu sou um coitadinho de mim, eu vou morrer, eu vou ficar depressivo aqui, eles jamais teriam a cura. Nunca, exatamente. E uma coisa extremamente importante, você só pode ser feliz se você se amar. E como você se ama? Aceitando a quem você é. Quando você aceita, você pode melhorar. Então você tem que se amar, aceite do jeito que você é. Se você se olha para o espelho e não gosta do jeito que você está, mulher tem muito disso. Às vezes precisa dar uma pintada no cabelo, precisa fazer a unha, precisa sair. Então você tem que se amar. Se você não se ama, você não tem como melhorar. E peça a Deus, porque como diz em Salmos, que é o que a Gi gostou bastante, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem amanhã. E Deus é um Deus de amor, é um Deus de alegria, Ele não é triste. Seja sempre alegre e nunca ceda ao desânimo. Peça a Deus auxílio aos amigos e seja muito feliz, sempre tenha um sorriso no seu rosto.